Bem, em primeiro lugar, queria desejar muito bom dia a todos. A minha família há de chegar, a minha sogra veio connosco e então, quando eles chegarem, já terei a oportunidade de vos apresentar, apesar de alguns de vocês, efetivamente, os conhecerem. É para mim um grande privilégio estar aqui convosco, ter a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com todos vocês. Já é a segunda vez que aqui estou. A segunda vez que aqui estou a pregar a palavra de Deus, não é? E é sempre para mim um privilégio estar convosco e um privilégio também anunciar e expor a palavra de Deus. Esta manhã eu queria trazer-vos uma passagem que no fundo é conhecida para todos nós e é uma passagem nós efetivamente na nossa igreja, e para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Cadete, eu sou um dos líderes da Igreja Batista da Ramada e queria partilhar convosco. Nós tivemos uma série de estudos e estamos ainda a ter uma série de estudos acerca do livro de Gênesis, porque o nosso objetivo e queríamos voltar às origens. E é interessante que de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 12, nós encontramos grande parte da teologia que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. Nós ouvimos falar e vemos versículos acerca da queda, acerca do casamento, acerca da família, acerca de como Deus criou todas as coisas, de como discernir a vontade de Deus. Então, de Gênesis 1 até Gênesis 12, nós vemos grande parte, o grosso da teologia bíblica que nós vemos expressa, refletida ao longo de toda a Bíblia. E, portanto, esta manhã vamos debruçar-nos sobre Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até ao versículo 25, e queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia nesta passagem. Mas antes, conta-se a história de um casal que queria efetivamente casar. Dois adultos queriam casar, então eles foram falar com o seu pastor a perguntar se ele poderia dirigir a sua cerimónia de casamento. O pastor explicou-lhes então que o processo seria passarem por algumas sessões de aconselhamento pré-nupcial para ter a certeza que eles estavam prontos, mas também que eles receberiam as bases necessárias para eles terem um casamento bíblico, não é? E o casal, muito orgulhoso, não é? Eles responderam o seguinte: não se preocupe, pastor, não precisamos de aconselhamento. Cada um de nós já passou por vários casamentos antes deste. E, na verdade, este casal passou completamente ao lado daquilo que é um casamento bíblico, daquilo que é um casamento segundo a vontade de Deus. E se nós olharmos para a sociedade onde nós vivemos, não é muito diferente daquilo que nós vemos nesta história, não é? Nós vivemos tempos caóticos, onde muitas vezes a suposta experiência que as pessoas têm de casamento em casamento, de pessoa em pessoa, sobrepõe-se muitas vezes àquilo que a própria Bíblia diz, até nas decisões que nós tomamos como indivíduos. Por isso é que é importante voltarmos à origem, não é? E todos nós necessitamos continuamente de aprender e de reaprender o que é um casamento segundo a vontade de Deus. Então é isso mesmo que vamos ver esta manhã e vamos ler então Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus
e não se envergonhavam. Então, é interessante nós aqui neste relato, na verdade, do versículo, neste capítulo 2, do versículo 4 até ao versículo 25, tudo isto faz parte do 6º dia da criação. Então, o que é que acontece? Após ser descrito todo o processo de criação neste dia, o relato bíblico recua novamente até ao 6º dia da criação, como se estivesse a ampliar ou a fazer um zoom naquilo que aconteceu no 6º dia e especificamente nos detalhes da criação do homem e da mulher. Então, hoje, esta manhã, vamos ver 4 detalhes importantes. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para o papel da mulher. Em segundo lugar, vamos olhar para a autoridade do homem. Em terceiro lugar, vamos olhar para a criação, o processo da criação da mulher. E por último, vamos ver a vontade de Deus para o casamento. Então, em primeiro lugar, o papel da mulher, aqui no versículo 18, que diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E a verdade é que Deus tinha um plano para a criação. E mesmo depois de Deus ter feito o homem, faltava algo para completar a criação e para completar o homem. Reparem, aqui neste versículo, no versículo 18, se nós olharmos para o contexto onde este versículo aparece, os animais, inclusive os animais domésticos, já tinham sido criados aqui. Mas ainda assim Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Por que eu digo isto? Porque nós vivemos tempos em que as pessoas chegam a considerar a vida de um animal, de um cão ou de um gato mais importante e fundamental do que a vida humana. Tratam melhor os animais do que os humanos. Eu costumo dar este exemplo, não é? Que às vezes eu estou na rua ou estou a chegar a casa e vejo pessoas a passear o cão à meia-noite, meia-noite e meia, 1h, e eu às vezes pergunto para mim mesmo se o filho dessa pessoa, à meia-noite e meia ou à 1h, pedisse para ir ao parque, dar uma volta, será que esse pai dizia, sim, muito bem filho, vamos? Com o pijama, com o roupão, com o que quer que fosse, será que ia à rua? Às vezes, só para nós termos um exemplo de como às vezes as prioridades da nossa sociedade, não é? E os valores estão invertidos, não é? Às vezes as pessoas ficam chocadas quando o animal é morto e levantam todo e qualquer barulho, mas não se importam quando há o aborto de um bebê. É esta a sociedade em que nós vivemos. Então, aqui em Gênesis, apesar da abundância de animais ao seu redor, nenhum deles completava Adão. Então, o homem estava só. O homem estava incompleto e necessitado de alguém que o ajudasse a cumprir o plano de Deus. A verdade aqui presente neste versículo é que o homem sem a mulher, no âmbito da criação do mundo, seria incompleto. Sem a mulher, o homem não está apto a cumprir o plano e a vontade perfeita de Deus. Mas agora, que plano é este? Que plano é este que Deus tem para o homem e para a mulher? Que plano é este que o próprio Deus tem para a humanidade? Vamos recuar uma página para trás e vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 28. E este é efetivamente o plano de Deus para a criação, para o homem e para a mulher. Gênesis 1, 28 diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então este é o plano de Deus para o homem e para a mulher, que eles sejam fecundos, que eles se multipliquem, não é? Que eles encham a terra com o fruto, não é, do seu ventre, que são os filhos. Então, neste contexto de Gênesis 2, a mulher é efetivamente a provisão de Deus para completar o homem na sua função e na sua missão. O homem necessita da mulher e Deus, na verdade, foi o primeiro a apontar essa necessidade. E é incrível que Ele mesmo
supriu essa necessidade humana. Continuando, voltando a Gênesis 2, versículo 18, continuando o versículo 18 diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Agora eu lanço a pergunta: porquê que Deus não fez mais um animal? Porquê que Deus não decidiu criar mais um homem, por exemplo, para completar Adão? Então, duas coisas aqui. O amor excessivo pelos animais em detrimento do ser humano, do sexo oposto, não é o plano de Deus para a humanidade. Por outro lado, vemos também, Deus não criou outro homem, porque outro homem não completa o homem na sua missão e função de cumprir o plano e a vontade de Deus. Então, a homossexualidade é pecado, é contrária à natureza humana e é um atentado terrível à santidade do próprio Deus. Mas o importante é que as pessoas sejam felizes, independentemente da orientação sexual e da pessoa com quem estão. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E, na verdade, deixem-me dizer-vos, não há verdadeira felicidade fora dos padrões de Deus. Não há. É interessante. Sabem quem é que a Bíblia diz que é verdadeiramente feliz? Vamos abrir no Salmo 1. Salmo 1, versículos 1 e 2, dizem o seguinte: bem-aventurado, ou uma outra tradução pode ser, quão verdadeiramente feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ainda ao Salmo 32. Salmo 32, versículos 1 e 2, dizem o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 33, 12 diz também o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ainda no Salmo 128, Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado, ou quão verdadeiramente feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E por último, Provérbios 16, 20. Exemplificando que, na verdade, não há verdadeira felicidade fora dos padrões de Deus. Provérbios 16, 20 diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então não há verdadeira felicidade fora de Deus, fora dos padrões de Deus, fora de fazer e cumprir a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, voltando a Gênesis capítulo 2, Deus mesmo supriu esta necessidade do homem e Ele mesmo fez para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idónea. A verdade é que Deus, Ele supre todas as nossas reais necessidades. É Deus que sabe do que é que nós necessitamos. É Deus que sabe quais são as nossas reais necessidades. É Ele que as identifica e é Ele que as supre. O papel da mulher, na verdade, é ser auxiliadora do homem, auxiliadora do seu marido. Mas deixem-me fazer aqui um parênteses sobre este movimento feminista que nós vemos cada vez mais no nosso mundo, que tem crescido cada vez mais, não só no mundo, mas também, e infelizmente, dentro até das nossas igrejas.
Fala-se tanto hoje em dia de igualdade de género, não é? Mas se formos a fundo naquilo que é o movimento feminista defendido hoje em dia no mundo, não é isto que eles procuram promover, não é? Mas sim aumentar ainda mais a desigualdade. Eu ouvi um testemunho de alguém descrente há uns meses atrás, e ele dizia o seguinte, ele explicava o seguinte, por exemplo, a maioria destes movimentos, ele apoia, por exemplo, o facto dos transexuais competirem com as mulheres em desportos, não é? E ele dizia, ou seja, se um homem se sente mulher, ele tem toda, de acordo com este mundo, de acordo com estes movimentos, ele tem toda a legitimidade para competir com mulheres nos desportos, não é? Então, esta pessoa dizia, e com razão, que isso interfere, alguém descrente, que isso interfere com a liberdade e direitos das verdadeiras mulheres. E estes direitos não contam para nada? Tudo isto cria ainda mais desigualdade. Este é o relato de alguém descrente, de alguém que não teme a Deus, de alguém que não ama a Deus. E ainda assim ele chega a este ponto, a esta conclusão, de que aquilo que estes movimentos feministas querem promover não é efetivamente uma igualdade de género. Não faz sentido. Mas aumenta ainda mais o fosso e a desigualdade que existe na nossa sociedade. E sabem que mais? Nada, nem ninguém promove melhor a igualdade de género do que o próprio Deus e a sua palavra. Nada nem ninguém promove melhor a igualdade de género do que a Bíblia e o próprio Deus. Até há mulheres dentro da igreja, não é? Ainda sobre esta palavra que às vezes pode ser polémica, esta palavra auxiliadora, não é? Até há mulheres dentro das igrejas que recusam a ideia de a mulher ser auxiliadora do homem. Auxiliadora, eu? Nem pensar. Pensando no fundo que a Bíblia lhes está a inferiorizar ou a retirar algum tipo de valor ao chamar auxiliadora. O interessante é que esta palavra que aparece aqui em Gênesis 2:18, auxiliadora, a palavra hebraica para esta palavra aqui em Gênesis é a palavra Ezer. Onde é que nós já ouvimos parte desta palavra? Esta palavra Ezer significa simplesmente ajudante, alguém que auxilia outra pessoa. Agora, vamos abrir no livro de 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, Ebenezer significa pedra de auxílio, não é? E esta palavra Ezer, de Ebenezer, esta porção, é a mesma palavra que encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, para se referir à mulher como auxiliadora. Agora, o contexto aqui em 1 Samuel é o seguinte. Deus concedeu vitória ao povo de Israel diante dos filisteus. Então Samuel, como um memorial, ele colocou uma pedra para servir de lembrança para o povo da obra que o Senhor fez em favor do seu povo. Então chamou-a de Ebenezer, testificando que até ali o Senhor os tinha ajudado. Então, nesse sentido, o próprio Samuel, refere-se a Deus como o ajudador do seu povo, não é? O auxiliador do seu povo. Agora, isto quer dizer que Deus é inferior ao seu povo? Não, de maneira nenhuma. Ele é o Deus supremo, soberano e todo-poderoso. Então, a palavra auxiliadora no hebraico, ela não retira valor à mulher, nem a menospreza. Simplesmente descreve o papel especial dado por Deus à mulher. Um papel de cuidado, de companhia, auxílio, submissão e, inclusive, complemento do próprio homem. Voltando a Gênesis capítulo 2,
Deus disse que ia fazer-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idónea. E, na verdade, uma companheira idónea é uma companheira apropriada de acordo com o padrão de Deus. Alguém capaz de suprir as necessidades do homem e de cumprir os propósitos de Deus. Agora, eu ao longo dos anos, eu tenho vindo a servir ao Senhor na igreja e em diversos acampamentos de crianças, jovens. Eu, neste momento, já estive como líder dos adolescentes na minha igreja. Agora, há uns anos atrás, estou como líder dos jovens adultos. E olhando para o contexto dos jovens adultos, há muita confusão em relação a relacionamentos, em relação a como discernir e perceber a vontade de Deus. E eu, principalmente para os jovens solteiros aqui presentes, algumas considerações que nos levam a pensar aqui no versículo 18. Em primeiro lugar, assim como aconteceu com Adão, é Deus que determina e que providencia um companheiro ou uma companheira para ti. E, na verdade, enquanto o teu coração não estiver centrado em Deus, tu irás tomar decisões erradas. Decisões fora da vontade de Deus. E sempre irás estar mais perto de arruinar a tua vida, quando estás fora da vontade de Deus. Em segundo lugar, se tu és solteiro e se estás à procura de alguém para casar, procura alguém que te ajude a cumprir o propósito de Deus. Então isto significa o quê? Significa que tu, se és crente, se amas a Deus, casar com um descrente não é uma opção. Nem que seja a pessoa mais bonita do mundo. Nem que essa pessoa não se oponha ao facto de, por exemplo, tu ires à igreja. Eu já vi muitos jovens que entraram em relacionamentos com descrentes e disseram, não, mas Daniel, não há problema. Ele não me impede de ir à igreja. Ele até apoia, aprova que eu vá. E nunca me colocou nenhum entrave a isso. Mas isso, na verdade, não chega. Muitas vezes isso é para calar a própria consciência da pessoa, não é? Então, Deus é claro na sua palavra ao proibir e condenar a união de um cristão com um não cristão. Em terceiro lugar, não é simplesmente pelo facto de alguém se dizer cristão que significa logo automaticamente que essa pessoa é boa para casar contigo. Então deseja alguém que tenha um caráter piedoso, uma conduta alinhada com a Bíblia e com os seus valores, não é? Um bom testemunho e que viva dentro da vontade de Deus. Mas acima de tudo, por último, em vez de andares de pessoa em pessoa, de namoro em namoro, para e preocupa-te em desenvolver um caráter como o de Jesus Cristo. E não nos esqueçamos, muitas vezes, na maioria das vezes, que nós atraímos aquilo que somos. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens um caráter inconstante, se tu amas o mundo, é esse tipo de pessoas que tu irás atrair também. E se procuras ser como Cristo, o teu caráter também será atraente para quem ama a Deus e tem um viver digno de acordo com a sua palavra. Então, muito importante nós tomarmos decisões centradas na palavra de Deus e não naquilo que sentimos, não naquilo que nos apetece, não naquilo às vezes que nós desejamos ou que pensamos que é correto. A Bíblia é o nosso livro, é a nossa fonte de autoridade para nós tomarmos decisões que agradem a Deus. Então, em primeiro lugar, já vimos no versículo 18 o papel da mulher. Em segundo lugar, no versículo 19, vamos olhar para a autoridade do homem. Nos versículos 19 e 20, a autoridade do homem. Diz assim o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Agora, eu faço esta ressalva novamente. Deus aqui não está a criar animais novamente, ok? Não nos esqueçamos que é como se nós estivéssemos a fazer um zoom, uma ampliação ao sexto dia da criação e a todo o processo de criação do homem e da mulher. Então, ao sexto dia o homem foi criado.
E os animais, na verdade, eles foram criados no quinto e sexto dias antes do homem. E há aqui no versículo 19 algo que não deixa qualquer margem para dúvidas. Deus deu a autoridade ao homem para dar o nome a todos os animais. E isto era uma enorme responsabilidade. Foi uma enorme responsabilidade que Deus deu ao homem. Deus poderia perfeitamente, não é? Deus poderia ter dado o nome aos animais conforme a sua vontade, conforme o que ele queria. Ou, por exemplo, Deus podia ter criado a mulher primeiro para que ela e o homem em conjunto dessem o nome a todos os animais. Mas não foi isso que Deus fez. Deus decidiu dar essa autoridade ao homem para mostrar que ele deseja, primeiro, que ele deseja que o seu povo seja uma parte ativa na sua obra, mas também que o homem tenha um papel especial e destacado de autoridade. E, infelizmente, nós vivemos tempos em que, em muitos casos, os homens têm, lamentavelmente, delegado a sua autoridade às mulheres. O homem é que deve ser o líder espiritual do seu lar. E nós, como homens, na verdade, devemos exercer a autoridade que Deus nos deu como cabeça da mulher, através do amor sacrificial pelas nossas esposas. E, infelizmente, muitos homens têm passado a bola das decisões do seu lar para a mulher. E não foi isso que Deus nos chamou a fazer. Às vezes perguntam ao homem: olha, será que tu podes fazer isto? Olha, podes servir desta forma? Ah, não, a minha mulher é que sabe. Ah, não, a patroa é que decide. Mas, na verdade, não é esse, muitas vezes. É claro que nós, homens, devemos consultar as nossas esposas quando tomamos decisões. Mas, na verdade, devemos sentar-nos com as nossas esposas e devemos, nós, homens, assumir as decisões da nossa família. Foi essa a responsabilidade, a autoridade e chamado que Deus nos deu como maridos das nossas mulheres. E em muitas igrejas também é mais fácil, às vezes é mais fácil encontrar mulheres dispostas a servir do que homens. Homens, o nosso lugar é na linha da frente das decisões da nossa família. Foi Deus que nos colocou ali. Por isso, sejamos obedientes e confiemos também no poder de Deus para nos capacitar a guiar as nossas esposas e filhos em direção a Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. O versículo 19 continua e diz: e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então, no versículo 20, o próprio Adão deu o nome a todos os animais, exercendo então a autoridade e o domínio que Deus lhe deu sobre esses mesmos animais. E, felizmente, foi Adão a dar os nomes aos animais. É por essa razão pela qual muitos animais têm nomes curtos e simples, não é? Por exemplo, cão, gato, vaca, não é? Boi. Se fosse Eva, provavelmente este seria o nome composto de um dos animais. Não é? Mas não, estou a brincar, como é óbvio, não é? Fora de brincadeiras, a própria autoridade, ela foi entregue ao homem, não é? E este versículo é também mais uma prova, por exemplo, de que o homem em si, ele não é descendente do macaco, como muitas pessoas dizem, acreditam e anunciam por aí, não é? Se o homem veio do macaco, por exemplo, como é que o macaco se pode chamar macaco se foi o próprio Adão a decidir que o macaco se chama macaco? Não é? Foi o próprio Adão que deu o nome aos animais. Então foi Deus que lhe deu essa autoridade. Então, mas mesmo diante de todo este contexto, por mais bonito, fofo, entre aspas, não é? Que um cão possa ser, que uma gata possa ser. Veja o que é que diz o final do versículo 20. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Nenhum destes animais poderia ser, nem nunca seria, uma auxiliadora idónea para Adão. Então vimos aqui
a autoridade que foi entregue por Deus ao próprio homem. Em terceiro lugar, nós vamos olhar para o processo de criação da mulher, nos versículos 21 e 22. O processo de criação da mulher. E diz assim a palavra de Deus no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus é o primeiro, o maior e o melhor cirurgião, não é? Vemos aqui que ele fez cair um pesado sono sobre Adão. Ele, no fundo, depois disso, administrou-lhe, entre aspas, anestesia geral, não é? Nós vimos que Adão apagou completamente. Depois disso, o próprio Deus tirou uma das costelas de Adão e voltou a fechar o local da cirurgia com sucesso, não é? Em tudo o que Deus faz, ele é intencional. Vamos olhar para o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O que é que este versículo 22 nos ensina? Em primeiro lugar, nós podemos ver que existe apenas uma raça humana. Às vezes as pessoas dizem que existem várias raças, mas na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Só existe uma raça humana. A própria Eva, ela veio através de Adão e o resto da humanidade veio de ambos, da união entre Adão e Eva. Então existe apenas uma raça humana. Em segundo lugar, o versículo 22 também nos mostra que Deus tem poder para fazer qualquer coisa de acordo com a sua vontade, não é? Vemos que Deus formou, Deus moldou, Deus criou a própria Eva através da costela de Adão. Então não há nada que o próprio Deus não tenha poder para fazer. E em terceiro lugar, é interessante que Deus, como Pai Supremo, Ele mesmo entregou a mão de Eva a Adão. Vejam como termina o versículo 22. Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Foi o próprio Deus que supriu a necessidade de Adão. Foi o próprio Deus que entregou Eva para Adão, para cumprir os seus propósitos. Para Adão e Eva cumprirem efetivamente os seus propósitos. Mas avançando para o versículo 3, e o último aspecto deste texto esta manhã é a vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento. Nós já vimos em primeiro lugar o papel da mulher. Em segundo lugar, vimos também a autoridade do homem. Em terceiro lugar, vimos o processo de criação da mulher. E por último, vamos olhar para a vontade de Deus para o casamento, dos versículos 23 até ao versículo 25. Agora, Adão, ele ficou tão encantado com a mulher que Deus lhe deu, que ele decidiu fazer um poema. Vejam o que é que diz o versículo 23, que é, no fundo, um poema que o próprio Adão fez depois do próprio Deus lhe ter dado Eva. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, não sei se foi pelo efeito, entre aspas, da anestesia, não é? Mas o próprio Adão, tão encantado com a provisão de Deus, ele decidiu mesmo fazer um poema. E a verdade é que é um lindo poema que até é usado por muitos até nos votos de casamento, não é? Mas neste poema, o próprio Adão enfatiza a necessidade e a união de ambos, um com o outro, enaltecendo então a criação de Deus e a beleza do casamento. Agora o versículo 4 diz algo muito interessante, que é, por isso... Porquê por isso? Não é? Às vezes as primeiras palavras, muitas vezes dos versículos, elas dizem-nos muita coisa. Não é? Por isso está a referir-se aqui ao processo de criação da mulher. Não é? Por tudo isto, pelo facto de Deus ter dado Eva a Adão, não é? Tudo isto simboliza a união, é uma ilustração do casamento, não é? Pois simboliza a união entre o homem e a mulher. Mas o versículo 24 continua e diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma
só carne. Então, em primeiro lugar, vemos aqui que deixa o homem pai e mãe. Então, o casamento implica sair debaixo da alçada ou das asas dos pais para passar a desfrutar de uma união permanente e exclusiva com o cônjuge. A prioridade passa a ser o cônjuge e não os pais. Portanto, jovens, se vocês querem, e eu já disse isto a todos os jovens da minha igreja, que se eles querem casar, ou seja, quando eles casarem, que deixem, por favor, a maminha dos pais. Não há isto de casar e continuar na casa dos pais. Isto não existe, isto não é bíblico. Casar implica sair debaixo da alçada e das asas dos pais. Eles sabem muito bem que eu não apoio, não aprovo se algum jovem não tem condições, efetivamente, algum jovem, para sustentar a sua família. Não, mas nós vamos viver um tempo na casa dos nossos pais. Não. Ora ao Senhor, trabalha com a sabedoria do Senhor para teres condições para sustentar a tua própria família e depois aí sim procura casar com a esposa que Deus te deu ou com a mulher que Deus te deu. Não é? Então, os jovens devem investir no seu relacionamento com Deus e esforçarem-se para casar dentro da vontade de Deus. Isto primeiro é para os filhos, não é? Mas também tenho uma mensagem para os pais. Que muitas vezes os pais, e é verdade, eu não sou pai e não tenho, já agora tenho ali a minha esposa, a minha filha Madalena, que tem quase 4 anos, a minha filha Sara, que tem 2 anos, e o meu filho Mateus, que tem 9 meses. E, portanto, ainda falta muito, nem tenho que pensar nisto, esta imagem de ver as minhas filhas a casar, de ver um outro rapaz a roubar, entre aspas, as minhas filhas de mim. Esta é uma imagem que ainda está muito distante, portanto procuro nem pensar nisso. Mas acredito que custe, não é? Emocionalmente, não é? Que custe entregar ou largar os pais. Mas infelizmente há muitos pais que efetivamente não conseguem largar os seus filhos. Não se conseguem desligar dos seus filhos, não é? Neste sentido de intrometem-se muitas vezes na relação ou no casamento dos seus filhos. Então, os pais, larguem os vossos filhos, livrem-se de querer decidir tudo pelos vossos filhos, intrometerem-se até nos seus casamentos. Então, pais, é muito importante os pais servirem de apoio e não de obstáculo. Quer seja no próprio casamento, quer seja na educação dos filhos. Diz-se muitas vezes por aí que os avós, neste caso, servem para estragar os filhos. E está aqui a minha sogra, não é? E eu deixo a minha sogra estragar os meus filhos no dia em que ela me mostrar um versículo na Bíblia que diz que os avós podem estragar os filhos. Não é? Os avós, no fundo, eles devem ser de apoio para os pais na educação dos seus filhos. E já vamos ver até um exemplo em que isso foi muito notório, muito claro, a vida de um jovem em que a sua avó foi fundamental para o seu crescimento na fé e para moldar o seu coração à imagem de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, deixa o homem pai e mãe, não é aquilo que vemos no versículo 24. E em segundo lugar, diz, e se une à sua mulher. Não é? O casamento, ele sim, foi feito para ser uma união entre um homem e uma mulher. Portanto, aqui, neste versículo e nas Escrituras, e de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não há espaço para o casamento homossexual. Na verdade, temos que redefinir as coisas. Na verdade, uma união, digamos, entre um homem ou uma união homossexual não é, na verdade, um casamento. Isso não é casamento. Mas, na verdade, casamento é como Deus define na Bíblia, entre um homem e uma mulher. Por outro lado, o casamento também deve ser uma união monogâmica. Somente um homem com uma mulher. Não há espaço aqui na palavra de Deus para a poligamia. Continua o versículo e diz, tornando-se os dois uma só carne. Que implicações é que isto tem no casamento? O facto de o homem e a mulher, quando casam,
tornarem-se uma só carne. Então, de forma prática, vamos refletir. Se o homem e a mulher são uma só carne, não deve haver segredos. Mas deve haver, sim, total transparência. O teu cônjuge é a primeira pessoa a seguir a Deus a quem tu deves abrir e expor o teu coração. Não deve haver segredos, mas deve haver, sim, total transparência. Depois, o teu cônjuge, o teu esposo ou a tua esposa, é a prioridade na tua vida. Acima da igreja, acima da tua família e acima até dos teus filhos. E eu ao longo do... E nunca, na verdade, corre bem quando as prioridades estão invertidas. Quando certos casais ou certos homens ou certas mulheres colocam os filhos acima de tudo no casamento. Acima do cônjuge até. Acima do seu companheiro. Deixem-me dizer-vos que nunca corre bem. E essa não é a prioridade que Deus definiu para o casamento. E o propósito de ambos deve ser o mesmo. Agradar a Deus e terem a oportunidade e o privilégio de servi-lo juntos. Por outro lado, a comunicação do casal também deve ser uma só. Não é? Às vezes vemos casais em que um diz uma coisa, o outro diz outra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, mas a comunicação do casal deve ser uma só. Então temos de ter cuidado ao tomar decisões importantes sem consultar o outro. E depois coisas como cada um dormir na sua cama, cada um ter o seu dinheiro, ou a sua conta bancária ou os seus bens, tudo isso não é compatível com a união que Deus designou. Então devemos livrar-nos desses hábitos. Cada um pode ter a sua conta de Facebook, que não há problema nenhum. Está bem? Aí pode ser. Mas ambos devem participar, estar de acordo e remar para o mesmo lado em todas as coisas. Ou seja, na criação dos filhos, na educação cristã da família. Ambos devem participar. Não é só a mulher que deve participar e deve ter papel ativo nisto, não. Nós também, como homens, devemos participar e remar para o mesmo lado. E somos os principais responsáveis até pela educação dos nossos filhos. E a união, por último, a união do casamento, ela é prioritária. Ela deve ser preservada, cultivada, alimentada e ter sempre como objetivo refletir a união de Jesus Cristo com a sua igreja. E por último, lemos o versículo 5, o versículo 25, que nos diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda, que nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, especialmente nos versículos 6 e 8, a união de Adão e Eva, antes da queda, ela era perfeita. Não havia pecado, não havia discussões, não havia frustrações, não havia desejos nem pensamentos impuros. Na verdade, eles estavam nus, como diz o versículo 25, e não se envergonhavam. Não só porque tinham uma união perfeita um com o outro, mas também porque eles tinham uma união perfeita com Deus. Não é? E se lermos ali em Gênesis 3, nós vemos que o pecado original, ele quebrou este relacionamento com Deus. E se lermos Gênesis 3, do versículo 6 ao 8, vemos que este pecado deu lugar à culpa, deu lugar à vergonha e à quebra até do próprio relacionamento entre Adão e Eva e deles com Deus. Então sabem qual é a origem dos problemas que nós temos muitas vezes nos nossos casamentos? Somos nós mesmos. O nosso próprio coração, que é enganoso, que é corrupto, que é perverso, ele sim é a principal causa dos problemas nos nossos casamentos. O pecado que há em nós é a raiz dos problemas do casamento. E os nossos casamentos só podem voltar a ser belos, restaurados, por meio da obra de Jesus Cristo em nós. Nós não conseguimos ser maridos, vocês nem maridos, nem esposas, segundo a vontade de Deus, sem a obra de Jesus Cristo. A obra redentora e transformadora de Jesus Cristo no nosso lugar. Então o casamento é entre dois pecadores, sim, que falham para com Deus.
falham um para com o outro, mas que se refugiam diariamente na graça de Deus e procuram ser como Jesus Cristo, tendo como alvo viver em total obediência e total dependência a Deus. Então, na verdade, nós não somos os verdadeiros... nós não sabemos como guiar a nós mesmos. Mas as nossas vidas devem sim ser guiadas pela palavra de Deus. Só assim é que nós vamos conseguir ter casamentos não perfeitos. Não é esse o objeto, não é isso que Deus requer de nós, casamentos perfeitos. Mas o que Deus requer de nós é que nos refugiemos diariamente na graça de Deus e que busquemos ser como Jesus. Nos nossos casamentos, na nossa vida de igreja, no nosso trato para com os nossos filhos. Em todas as coisas nós devemos refletir a Jesus Cristo para que outros também possam ser levados por isso a glorificar ao nosso Deus. Então, na verdade, este é o único livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Este é o único livro que pode salvar e restaurar os nossos casamentos. Este é o único livro que nos pode fazer viver de acordo à vontade de Deus. Este é o único livro que pode transformar a vida dos nossos filhos. Então, que nos possamos apegar com toda a força, com todo o entendimento, com tudo aquilo que nós somos e temos, que nos possamos apegar à Palavra de Deus. E vão haver vezes em que nos vai custar. Vão haver vezes em que nós temos ideias tão já pré-concebidas, tão bem definidas na nossa mente, mas realmente a Palavra de Deus é aquilo que deve destruir tudo isso, não é? Moldar tudo isso e aperfeiçoar-nos à imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isto que eu desejo para todos nós e vamos orar, porque sabemos que não é fácil, sabemos que nós não somos perfeitos, mas em Jesus Cristo, o único perfeito, nós podemos viver casamentos santos para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. Agradecemos-te, Pai, porque ela é o único meio, ela é o meio que Tu colocaste à nossa disposição para que nós possamos restaurar os nossos corações, restaurar as nossas vidas, Senhor, e viver vidas que honrem o Teu santo nome. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós falhamos contra Ti. Transgredimos e pecamos dia após dia, de muitas e diversas maneiras, Senhor. Mas a nossa esperança e aquilo a que nós nos apegamos e damos graças a Ti é o facto de que a Tua graça é maior do que as nossas transgressões. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus e, na verdade, feliz é o povo cujo Deus és Tu. Ajuda-nos a vivermos vidas que Te honrem, vidas que Te agradem em cada área da nossa vida. Que possamos ter as prioridades corretas no nosso casamento, na nossa vida, e que possamos cumprir efetivamente e ser obedientes ao Teu chamado, à missão e à função que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Que seja assim que nós possamos discernir e cumprir a Tua vontade por meio da Tua palavra e que as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, Senhor, eles possam refletir o Teu caráter santo, amoroso e justo. É isso que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.